Eu estava dizendo a você que o meu interesse sobre Kafka tem uma origem meio complicada, porque foi um desafio. É um desafio de mim para mim mesmo. Estávamos na década, creio eu, 60 anos 60 e pouco, uma década bastante, aliás, turbulenta, na época da luta pelos direitos civis americanos, do assassinato do Kennedy, da ameaça da Terceira Guerra Mundial com a frota soviética se aproximando de Cuba, e no final da década o homem vai à Lua, uma década muito significativa. E nós vivíamos um momento de muita turbulência no Brasil também, porque era a época ainda de consolidação das feridas da ditadura, que estavam sendo consolidadas pouco a pouco. Que, na verdade, não chegou propriamente a ser consolidada, porque 64 foi o início do movimento, daquela ebulição das ligas camponesas, de Jango, uma série de coisas no Brasil que faziam com que a década para nós fosse ainda mais significativa do que para o mundo. Havia muita turbulência, muita inquietação, portanto, é o que eu quero dizer. Eu era professor jovem da Fundação Getúlio Vargas, que ensinava sociologia da cultura brasileira e da cultura em geral. E é óbvio que eu não podia desconhecer Kafka. Embora Kafka não fosse sociólogo, fosse um literato, mas eu não podia desconhecer Kafka. E, inclusive porque um aluno meu uma vez me fez uma pergunta sobre Kafka, eu nem sei mais qual era, mas ele me perguntou, e eu não sabia responder, eu tive que enrolar. Então aquilo foi para mim uma espécie de um grito de alerta, e eu então resolvi ler Kafka. Como todo mundo, comecei pelo Processo. Comprei o livro e me pus a ler. Comecei a ler. Quando chegou ali terminou o primeiro capítulo, iniciou o segundo e tal, eu disse para mim mesmo, olha, isso aqui é mais uma fraude, porque não é possível que esse autor tenha um nível que lhe é atribuído pela leitura mundial, o respeito que lhe é dedicado pela inteligência mundial e a classificação que lhe é dada na lista de grandes literatos da literatura mundial. Há qualquer coisa errada. Porque, veja bem, eu disse, de mim para mim, conversando comigo, é o Processo. A cena inicial é uma cena irrealista. Nunca houve no mundo uma prisão como aquela, do sujeito acordar às 8 horas da manhã, 7 horas da manhã, com 2 oficiais de justiça dentro do quarto dele, com ordem de prisão. E dali para frente se desencadeia toda uma sucessão de irrealidades. Né? Ele é intimado, é investigado por um inspetor que chega. O inspetor também não vai para o quarto dele, vai para um quarto ao lado. Depois todos terminam no quarto de uma vizinha. É uma coisa completamente absurda que não fazia sentido. Uma cena na janela com os personagens vendo. Não se sabe que apartamento era aquele, se era térreo, devia ser térreo, porque estava dando para a rua. Enfim, completamente um absurdo atrás do outro. Aí vem a primeira cena ele é chamado, e outro absurdo. A corte só se reunia aos domingos. Só. E ele foi num domingo na corte, e não era corte, parecia um circo. Todo mundo conhecia, ele um estranho, indicado pela primeira vez para aparecer. Todo mundo conhecia, sabia quem era, aplaudiam, uns a favor, outros contra, sem saber também por quê. Ninguém também não se explica por quê.
Na saída, aquela corte virou um corredor labiríntico, ele perdeu a noção da saída, o Joseph K. perdeu a noção de saída, não encontrava saída, foi obrigado a buscar conselho com um varredor, um limpador, um funcionário subalterno da corte que indicou o caminho. Antes ele já tinha dado em cima, também não se sabe porquê, da mulher do camarada, que não, nem sabia que era, enfim. O que eu quero dizer a você é que um conjunto completo de disparates, um atrás do outro, sem nenhuma ligação lógica. Depois eu não sabia ainda, porque ainda não tinha estudado Kafka nem lido, mas sabia que a novela era fragmentária. Então achei que a organização dos fragmentos tinha sido mal feita e que, mas não dava para ler, larguei o livro. Larguei o livro, mas fiquei com aquilo remoendo na minha cabeça. Eu digo, eu achei um grande autor do mundo mundial, respeitado na literatura internacional, achei uma fraude. Então, das duas, uma, ou eu estou maluco, ou eu não entendo nada, ou ele não se explicou direito. Há um erro qualquer no meio do caminho. Há um ponto de interrogação no meio do caminho. Eu vou fazer o seguinte, porque eu não vou deixar isso assim. Aí é o problema do meu desafio. Não vou deixar isso assim. Eu vou passar um pouco, depois vou voltar à leitura e antes vou dar uma lida qualquer sobre Kafka, porque eu não tenho nenhuma informação, nem biográfica, nem nada sobre. Só o que se ouve dizer que Kafka é isso, Kafka é aquilo, Kafka é uma maravilha, e não tenho mais nenhuma informação. Bom, li sobre ele uns 2 ou 3 livros, principalmente um muito bom do William Emmerich, um autor alemão de grande competência, embora meio idealista, mas de boa competência, que me deu assim um posicionamento sobre Kafka e me fez entender um pouco Kafka. Daí eu voltei ao livro, voltei ao processo e comecei a ler o processo com calma e já entendendo que se tratava de um autor, primeiro, simbólico. Segundo, não era, por ser autor simbólico, não tinha nenhuma obrigação linear de expor um texto de princípio, meio e fim. Ele podia intercalar coisas no meio, fazer como qualquer autor simbólico faz. Então, isso já era uma posição para mim. E segundo e terceiro, reforçar que se tratava de uma novela fragmentária. Como novela fragmentária, evidentemente que tem lá as suas deficiências. Mas o importante era partir em busca da mensagem. O que aquilo significava? A partir do título, o processo. O normal, e eu tinha visto já uma interpretação, principalmente um filme do Orson Welles, que saiu em 62, o processo, em que o personagem era apresentado como uma vítima da burocracia anônima, a burocracia despenca em cima do indivíduo, ele não sabe com quem está falando, não sabe com quem fala, não sabe que autoridade está perseguindo, não sabe de coisa nenhuma, apenas ele é embrulhado como um nadador que perde o pé num vagalhão, é embrulhado quando vê já está na terra. Ele, quando viu, já estava preso. Quer dizer, a coisa ficou colocada, para mim, de uma maneira relativamente simples. Vítima do anonimato burocrático e da coisificação da vida que o anonimato burocrático produz. Assim mesmo, não fazia sentido muita coisa. Não fazia sentido por que as cortes se reúnem só no domingo. Não fazia sentido por que as cortes tinham observação em todos os lugares da cidade, nos sótãos, nas janelas, nas casas, nas ruas, tudo estava com gente da corte fiscalizando. Não fazia sentido eu introduzir um capítulo sobre as relações do Kafka com a mãe,
Não tem nenhum sentido dentro dessa estrutura. Não fazia sentido ele estar buscando conexões de salvação, porque ele nem sabia direito por que estava sendo processado. Então, as coisas batiam sem resposta lógica. Eu tinha que buscar uma resposta simbólica. Então, aí que eu parti para um outro tipo de leitura. Fui lendo o processo, de fato, como se lê um livro simbólico. E aí eu vi perfeitamente que, primeiro, Kafka, Joseph K., o personagem que Kafka usa com o próprio nome, Joseph K., era realmente culpado. Culpado de quê? Culpa ética. Ele era culpado por uma vida eticamente mal colocada, eticamente errada. Ele era um indivíduo que tinha um desrespeito profundo pelas mulheres, assim é que começa a se traduzir a figura de Joseph K. no livro. Profundo desrespeito pelas mulheres, encontrava-se com uma prostituta para uma vez por semana para dar vazão lá às suas necessidades biológicas. Durante anos nunca quis saber quem era essa prostituta, como ela vivia, o que ela humanamente, como ela sofria, como ela padecia, os problemas da vida dela. Uma pessoa que convive com a outra durante anos e não se interessa absolutamente por coisa nenhuma a respeito dessa outra, já é um indivíduo estranho. As relações que ele estabelece com o outro, ele e o outro, já são relações de distância, não são relações de proximidade. Então aí já eu vi que estava errado. A relação com os companheiros, não tinha amigos. Joseph K. não tem amigo. Não há um amigo citado em toda a novela. Ele tem, sim, 3 colegas que representam três nacionalidades diferentes, que são as nacionalidades de Kafka. Pelos nomes você vê. Um tinha um nome tcheco, outro tinha um nome alemão e outro tinha um nome judeu, que eram as 3 etnias com as quais Kafka trabalhava e vivia no centro do Império Austro-Húngaro, na antiga Boêmia, que depois virou Tchecoslováquia depois da guerra. Bom, então, terceiro, a corte, sendo pervasiva, porque vivia em todos os lugares, só se reunia ao domingo, porque domingo, principalmente naquela época, notemos, Kafka escreve o livro em 1914. Nessa época você ainda não tinha cinema, não tinha televisão. O rádio era incipiente, se é que existia. Praticamente não existia rádio ainda em 1914. Isto é, os domingos eram vazios. Você domingo passeava num parque qualquer, toda cidade tem o seu, saía para talvez beber com os amigos e tal, e voltava para casa. Não tinha o que fazer. Então a consciência fica liberada. E a consciência liberada é um convite à autocrítica. Então, nestes domingos da corte, Joseph K. fazia a sua autocrítica. E ele começou a duvidar dele mesmo. Toda a sequência do livro mostra as conexões, o pintor Tintorelli, isso e aquilo outro, as enfermeiras, o Bloch, que era um camarada que também tinha sido... Era um colega de Kafka na vítima, era uma pessoa, um personagem, um mercador complicado, um sujeito complicado também, todos eles complicados. Todos que estavam processados pela corte eram eticamente complicados. Daí eu fui vendo a mensagem que Kafka quis transmitir com o livro. Isto é, o homem moderno é um homem vitimado por uma sociedade que esgarça o ser humano, o íntimo da pessoa, a alma da pessoa, a formação ética, sublinha o egocentrismo, transforma cada um num indivíduo para si, ele vive para si, usa todo mundo nas escaladas sociais. É um ser competitivo, mesmo quando não tem competição aberta, mas ele é competitivo pela própria natureza da sociedade. Enfim, é um indivíduo socialmente degradado.
O que a sociedade moderna faz com a gente é nos degradar. Ela nos degrada. Então nós temos que encontrar forças dentro de nós para nos equilibrar diante desse vendaval metafísico que a sociedade moderna sopra em cima de nós todos os dias, com motivações falsas, ambição de carreira, intriga e perseguições e mal-estar. Quando você conhece uma pessoa, não se interessa muito pela pessoa, quer saber se ela pode ou não te ajudar de alguma forma no futuro. No fundo, todos nós somos calculistas sob esse ponto de vista. Então, esse tipo de sociedade era uma sociedade que, para Kafka, era uma sociedade extremamente injusta, difícil e alienada. Ou, usando uma palavra mais precisa, alienante. Ela aliena as pessoas dela mesma e dos outros. As relações sociais ficam todas comprometidas numa sociedade deste tipo. E o processo seria o processo que uma corte metafísica impõe sobre o homem moderno. Joseph K. é apenas o homem moderno, símbolo do homem moderno. Tanto assim que Kafka não usou nome, usou letra. Usou letra. Claro que ele usou as dele, né? K. K com simbologia, porque era ele que estava escrevendo, era ele que estava sentindo. Mas em relação ao homem total. Daí eu fiquei fascinado. Eu digo, poxa, isso é uma obra realmente uma obra extraordinária, como é que a pessoa pode trabalhar com esse jogo simbólico para transmitir essa imagem, que é uma coisa fascinante. Mas, por outro lado, aquilo virou para mim um enigma. Quer dizer, sem dúvida, um autor difícil. Eu era, afinal de contas, uma pessoa de certo nível cultural, era um professor universitário. Quer dizer, eu não era um borra-motas qualquer, um leitor médio, digamos assim. Eu era um leitor selecionado. Se eu tive dificuldade e fui obrigado a estudar Kafka, imagine os outros que não tinham o meu nível cultural. Então eu digo, aí também deve estar outro errinho. O primeiro erro foi não entender um autor simbólico. O segundo erro é explicar como um autor desse pode virar ícone da literatura mundial, ter toda a sua obra vendida. E com 4, 5, 6 edições em cada uma, em quase todos os idiomas do mundo. O que está havendo? Então, a minha resposta, depois que comecei a ler Kafka profundamente, é que com seus trabalhos, as 3 novelas, Processo, O Castelo e a América, em todas as 3, o tema é similar, com pequenas variações. Sempre uma busca de definição do que é o homem isolado, perdido na sociedade moderna. O K do Castelo, que é o outro personagem, leva a novela inteira sem saber por que foi chamado, sem saber por que está no castelo, girando em torno daquelas ruas, sem saber onde é que tem a entrada e onde é que tem saída, não encontra nem entrada nem saída, não encontra nada, ele é um perdido em si mesmo e acaba a novela é inacabada, mas na parte final da novela ele acaba sem encontrar o seu lugar, sem encontrar o seu espaço, sem encontrar sedimentação de valores na sociedade em que ele vivia. E a América é mais absurdo ainda. América, aliás, é o título que o Brod dá ao texto de Kafka. Não foi o título que Kafka preferiu. O título que Kafka preferiu é muito mais correto em relação ao que ele pretendia. É O Homem que Desapareceu. O Homem que Desapareceu. Esse é que é o texto, o título. Ele desapareceu onde, como? Ele não desapareceu, ele desapareceu no turbilhão da vida moderna, na sociedade de massa. Ele não consegue ser um indivíduo nessa sociedade. Ele é um número, ele é um cifrão.
Ele é uma coisa no meio da sociedade. Então desapareceu. Ele, como indivíduo, desapareceu. Era o Karl Rossmann, o garoto. Agora já começa o absurdo logo de início. Vejam vocês, os ouvintes e os leitores. Um garoto de 16 anos, alemão, vivendo na Europa, na família. Teve lá um deslize com a empregada, então, um deslize que infelizmente é relativamente comum, acontece com os garotos de 16, 17 anos, quando tem empregada doméstica em casa. Infelizmente, assim, as moças são vitimadas por esse tipo de ação. Mas no caso dele nem foi isso. Foi a empregada quem o seduziu. A empregada era muito mais velha, esperta, e o seduziu. Ele era um garoto de 16 anos. Por isto, enfureceu os pais de tal maneira que eles botaram o garoto para fora, mandaram para os Estados Unidos, falando inglês. O garoto não falava inglês. Uma viagem transatlântica que ele se meteu numa enorme confusão lá com o foguista, porque tentou salvar o foguista, ele era um idealista, e sem avisar ninguém, mandou simplesmente despachou. A empregada é que, com pena do garoto, sabendo que tinha um tio dele muito importante nos Estados Unidos, que era senador, escreveu uma carta dizendo: olha, seu sobrinho vai chegar aí no navio tal, ele não fala inglês, ele tem 16 anos. E o tio, então, foi esperá-lo no porto. Senão ele estaria completamente liquidado. Vocês vejam um absurdo. Um garoto de 16 anos que é desterrado. Evidentemente que tem todo um jogo simbólico por trás disso. Né? Isso não é verdade, não acontece por lugar nenhum. Só uma vítima muito infeliz é que é desprezada dessa maneira, num país estranho, comprando uma passagem, botando no bolso do garoto e dizendo: vai embora. Não é possível uma coisa dessa, né? Então, isso tudo, e mais os contos de Kafka, muito importantes, a sentença, a metamorfose, etc., me levaram a admitir a seguinte hipótese, que o que Kafka fez foi tocar uma tecla sensível na alma de todos nós. No fundo, nós bem sabemos que esse raio dessa vida não está certo, não. Está errado. Mas não chega à nossa consciência, é uma coisa que fica meio embolada lá, no meio de uma montanha de sentimentos contraditórios, com um jogo de valores pressionando para a gente. Pensa na vida, faça carreira, busque o seu emprego, ganhe dinheiro, não sei o quê. No meio de todos esses empurrões que a gente leva, principalmente quando o garoto leva. Então ele fica meio perdido, mas de qualquer maneira alguma coisa estava lá por dentro. Tanto que no mundo moderno, o consumo de drogas é avassalador, o suicídio de jovens é preocupante, já está numa taxa enorme, alta, muito alta, a taxa de suicídio de jovens. A desorientação está por todos os lados, tá? Com uma alienação progressiva. Tráfico de mulheres brancas, quando você não necessita mais, porque o sexo hoje é praticamente liberado, não há nenhuma necessidade disso, mas é um vício, é um negócio, é uma compulsão para a maldade do ser humano. Quer dizer, tudo isso é um conjunto de erros que, no fundo, nós sabemos que estão errados. Então Kafka vai e toca impiedosamente com o dedo em cima dessa ferida. E o leitor também sente que foi tocado. E daí o entusiasmo dele por uma leitura que ele não está entendendo. Então, quais são as interpretações mais comuns de Kafka, que todo mundo aceita como sendo a interpretação? Primeiro, a mais importante é a burocrática. É você estar numa sociedade burocratizada e você é vítima de um poder anônimo que você não tem força para enfrentar. Você é embrulhado, hoje uma autoridade, amanhã é outra, você tem um requerimento que te pede o certificado de vacina do cachorro da avó, porque senão você não tem direito a isso, não tem direito àquilo, e você fica perdido no meio desse turbilhão burocrático, numa sensação de angústia, de desespero
que todos nós temos. Essa é a primeira versão. Há uma pequena tonalidade disso no processo, sem dúvida, mas não é o foco principal. Como eu já mostrei, não é o foco principal. E nem esse tipo de ataque burocrático, que na época não era incomum. Você tem diversos autores que falavam sobre a burocracia, desde a sociologia, a psicologia, e em vários trabalhos. Tem a Corinne Horn, tem o próprio Freud nos Descontentes com a Civilização. Então, você tem por vários lados, você tem autores que... Robert Michels, que fala sobre os partidos políticos, mas na verdade é o problema da centralização do poder inevitável quando você tem uma organização com uma divisão de trabalho muito grande. Então você tem que centralizar o poder, senão espalha e fica desordem interna, né? Então isso já era... Não acredito, não é por aí, porque Kafka não seria original por isso. Ele apenas iria numa corrente que afinal de contas, já estava em marcha no processo da sociologia, da psicologia e da própria literatura. Essa é a primeira. A segunda é que ele foi vítima do chamado complexo de Édipo. Quer dizer, um pai tirano que torceu o garoto desde a infância e não queria isso, não queria aquilo. Aí você vai, como eu fui, a várias biografias de Kafka, não li uma só, li várias biografias de Kafka, e você vê que os fatos não batem. Positivamente não batem. Na verdade, se alguém foi vítima ali, foi o pai do filho, e não o filho do pai. Entende? Porque Kafka, com 20 anos de idade, sem emprego, nunca deixou de viajar. Viajava para todos os lugares. Tem até um texto famoso dele, que são os aeroplanos de Brescia. Foi o primeiro show aéreo naquele tempo. Imagina vocês o que era o avião naquela época, 1909. Aqueles troços que a gente vê de vez em quando, vamos dizer, filme de guerra mundial. Pior ainda, né? Uma geringonça. Era aquilo que fizeram um show em Brescia e Kafka foi com o amigo dele, com o Brody lá. Ele foi para a Itália, depois foi para Florença, foi para isso, ia para Marienbad, para a estação de água, e principalmente ele tinha mania de doença, e ele ia frequentemente para sanatórios, ficava um mês no sanatório. Quem é que pagava tudo isso? Quem financiava? Ele nem emprego tinha. Era o pai. O pai pagava tudo, nunca reclamou de nada. Quer dizer, não gostava, mas pagava tudo. Quer dizer, que pai tirando coisa nenhuma. O pai era um pobre diabo na mão dele. Um homem sofrido, que na juventude dele entregava carne coxa nas vizinhanças, puxando uma carroça no inverno europeu, com as pernas cheias de ferida que ele ficou durante a vida inteira, porque ele contraiu aquilo tudo no período da infância. Com 14 anos de idade, ele saiu de casa, porque o pai também não podia sustentar, eram 8 pessoas, ele saiu de casa para ganhar a vida. Quer dizer, o pai foi uma vítima desesperada. E jogou tudo no filho, achava o filho uma maravilha, e era um talento extraordinário, mas nunca quis nada, embora profissionalmente fosse competente, porque ele foi funcionário de uma companhia de seguro, Companhia da Boêmia, e galgou posições rapidamente, sem esforço maior, só pelos textos brilhantes, os relatórios precisos, profundos e objetivos que ele fazia sobre a situação da classe operária, naquele princípio do capitalismo. Ou naquela fase do capitalismo, que já não era bem um princípio, já era até uma fase semi-monopolista do capitalismo. De forma que tudo isso junto me levou a uma revisão profunda do valor de Kafka. E ainda falta uma terceira explicação, é a burocrática, a complexo de Édipo, e tem uma terceira que é a religiosa, que Kafka era um autor, a Martha Robert, por exemplo, defende essa tese. Kafka era uma expressão do judaísmo, da religião judaica, era um homem que defensor da sua fé e usava aqueles simbolismos ocultos, era o Deus para ele, eram certas
significações metafísicas, e ele era, portanto, um autor religioso metafísico. Isso não é verdade. Kafka nunca foi religioso, sempre ridicularizou. Toda vez, no diário dele, há vários registros em que ele teve um registro que eu posso reproduzir mais ou menos de memória, pelo menos no sentido, que ele disse: hoje na sinagoga. Então, murmúrios e murmúrios. De quê? Da Bolsa de Valores. Eram murmúrios da Bolsa de Valores que eu ouvia na sinagoga. Esse homem é religioso, positivamente, né? Não, ele menosprezava, ele não tinha... No fim, numa das suas reflexões, ele diz: judeus, o que eu tenho a ver com os judeus? Não tenho nada a ver com os judeus. São diferentes, eles são religiosos, são crentes, eu não sou. Isso ele diz expressamente numa das reflexões dele. Enfim, há muitos erros da interpretação de Kafka que são colocados como verdades absolutas, e ninguém discute isso. O nosso próprio Danilo Nunes entra por essa linha de religioso e biográfico. Tá? É um belo trabalho que ele fez, mas completamente fora de foco. E assim são quase todos. Né? Quase todos os trabalhos são nessa linha. Então, trabalhos mesmo de profundidade sobre a obra de Kafka são muitos, são relativamente poucos. Um que eu recomendo é esse, que foi, aliás, um dos primeiros que eu li, que é o Emmerich, é um belo trabalho. O Klaus Wagenbach também tem um bom trabalho. Há vários trabalhos bem razoáveis, de razoáveis para bons. Mas eu achei que havia uma lacuna, porque nenhum deles me satisfazia inteiramente. Então eu resolvi tomar a mim o encargo de, depois de tantos anos de trabalho, de estudo e de resposta ao desafio que eu tive na década de 60, eu resolvi fazer então um trabalho de fôlego, além das inúmeras conferências, palestras e artigos que eu tenho sobre Kafka, sobre aspectos setoriais, episódicos ou contos, como A Sentença, A Metamorfose, As Cartas da Felícia, uma série de coisas que eu tenho vários textos sobre isso, mas eu resolvi fazer realmente um estudo profundo sobre a obra, a vida e a época de Kafka. E esse trabalho já está, ainda não está terminado não, mas já está com 540 páginas. Eu acho que é grande demais, eu tenho que fazer uma revisão profunda, mas eu prefiro primeiro terminar como está. Devo ir umas 600, 700 páginas, aí eu termino. Aí então vou proceder a uma revisão, corte, costura, corte e recorte, para transformar num trabalho tipo 350, 400 laudas, que me parece um trabalho palatável para o leitor ler. Mas é um trabalho em que eu procuro defender essas teses, contrariando as 3 interpretações tradicionais de Kafka. Nenhuma delas me agrada. Nenhuma delas parece fazer justiça a Kafka. Olha, A Metamorfose talvez seja o conto de Kafka mais conhecido. E, se não é o mais conhecido, pelo menos é o mais apreciado, o mais adorado. Porque, inclusive, tem essa conotação do filme de horror que agrada tanto a multidões sem conta. Aí, o filme de horror e os textos de horror são de certa forma, best-sellers. Todos eles são best-sellers. Mas A Metamorfose não tem nada disso. A Kafka é uma vítima de interpretações torcidas. Eles torcem e retorcem a interpretação ao gosto do freguês e apresentam como se fosse Kafka. É uma vítima disso. Né? E A Metamorfose é outra. Tanto que o editor de Kafka, que era um amigo dele, um admirador de Kafka, tinha... Eu não li Kafka em alemão, eu não sei alemão para ler Kafka. Meu alemão é alemão de dicionário. Mas os que conhecem alemão acham que o estilo de Kafka é talvez dos mais puros estilos da língua alemã. Ele é um estilista maravilhoso da língua alemã. Então, acho que por esse lado é que ele foi considerado, entre os companheiros,
porque nenhum deles entendeu nada. Felix Welch não entendeu nada, Max Brod não entendeu nada, os editores não entenderam, ninguém entendeu nada. Kafka era um solitário na expressão autêntica da palavra, né? E quando o editor dele recebeu o texto da Metamorfose, ele escreveu para Kafka, dizendo, maravilha, tal, proponho inclusive uma capa, e apresentou um desenho da capa. A capa era um inseto pavoroso, uma espécie assim de barata, terrível, andando pela parede. Kafka olhou para aquilo e teve um acesso. Kafka, que era sempre um camarada muito calmo, prudente, entendia bem o ser humano, era um sujeito até compassivo, né? Nunca teve acesso de ódio nem nada disso, mas teve um acesso de fúria. Escreveu de volta dizendo, não faça isto, você vai desorientar o leitor, você vai levar o leitor para o lado que eu não quero, eu estou usando um símbolo, eu não estou usando animal nenhum, não tem animal nenhum na minha história, o que é um absurdo em termos da interpretação normal da Metamorfose, né? E a interpretação do editor é a interpretação que foi aceita. Todo mundo aceitou que aquele é um camarada que se transforma no inseto. Não é nada disso. Metamorfose é uma novela que Kafka escreve, é um conto que Kafka escreve, numa época difícil da vida dele. Foi essa época entre 1912, quando ele conhece a noiva Felice Bauer, e se decide, ele tinha nessa época algo em torno de... Estava na idade casadora, já quase 30 anos, e principalmente para a família, etc., ele já estava na hora de casar. Então ele pensa em casar. E tem uma crise descomunal por causa disso, porque o casamento, fralda, filho, mulher, emprego, e ele com a literatura, com não sei o quê, não dava, não combinava, e ele estava desesperado, não sabia o que fazer. E ele se meteu numa embrulhada, em outras palavras. De 1912 a 1914, quando ele rompe com o Felice Bauer, e depois há um prolongamento ainda, que vai até 16, 17, mas esses são os anos culminantes. Ele vive numa grande tensão. E sobre esse período ele tem dois contos que são extremamente significativos. Um é traduzido normalmente como O Veredicto. Eu prefiro traduzir como A Sentença. Compreende? E o outro é A Metamorfose. São os dois contos deste período, 1914. 1912 e 1914. E o que é a metamorfose? A metamorfose é uma espécie de autojustificativa de Kafka para a decisão que ele, de certa forma, contraria nas brigas que ele tem com o pai e na própria conta sentença, a decisão que ele tem de seguir a sua vocação. Ele não ia casar coisíssima nenhuma. Ele não ia se empregar na fábrica de asbestos que o pai tinha montado com o cunhado dele, coisíssima nenhuma. Ele não ia entregar a vida dele para as correntes normais de aprovação social, trabalho, casa, mulher, filho, de jeito nenhum. Ele ia ser ele. Ele ia ser Franz Kafka, ele ia ser um autor dedicado 200% da vida dele à literatura. E dali ele não abria mão. Então, a metamorfose é uma justificativa. Porque o que é uma metamorfose? O anti-herói do conto, George Benjamin, acorda uma bela manhã sentindo-se um inseto. Daí Kafka faz graficamente a descrição do inseto, como ele sobe pelas paredes, tudo isso fica na imaginação. Isso nós temos que entender que é a imaginação.
o Jorge Bendeman, imaginando tudo isso. O que era a família do... Primeiro, o que era ele? Ele era um funcionário que trabalhava numa fábrica com aquela disciplina da fábrica, que é evidentemente sublinhada nos exageros kafkianos, né? Quando ele se sente um inseto e não vai trabalhar, e fica em casa, está indisposto, e isso e aquilo. Às 7 horas da manhã já bate o fiscal na casa dele para saber por que ele não tinha ido à fábrica. Quer dizer, é um símbolo da pressão que o emprego exerce sobre a pessoa. Não existe isso. Ninguém, só porque o camarada não apareceu às 6 horas da manhã, não sai desesperado até a casa do camarada para cobrar onde é que ele está. Evidentemente que é um exagero. Kafka sublinhou este exagero para mostrar como o seu personagem era esmagado pelas necessidades objetivas do trabalho. Então, esse é o personagem, ele é esmagado pelas necessidades objetivas do trabalho. E tem aquela lucidez de acordar e dizer, essa vida está errada, eu tô um inseto, eu virei um inseto, eu sou um inseto, eu não sou homem, eu sou uma coisa que é jogada para lá e para cá para salvar minha família. Né? Não está certo isso, ele vai de desgraça em desgraça até morrer, porque ele não aguenta aquela vida. Bom, o problema é o seguinte, o que acontece quando ele morre? Acontece o seguinte, a irmã que vivia às custas dele era uma dolce vita, né? A irmã se apruma, arranja um namorado, noiva, arrumou sua vida. O pai, que vivia monologando, sentado numa cadeira de balanço, o dia inteiro, alheio, sem fazer nada, abstrato, se definhando, sente aquela necessidade de trabalhar, de ganhar dinheiro, e se arruma todo, vai em frente e arruma um empreguinho, modesto, mas arruma, e vai ganhar o seu dinheiro também. A mãe resolve transformar a casa numa espécie de uma pensão, ou algo como pensão, que ela já transformava já no final, quando o Kafka já estava um inseto à porta da morte, aluga 2 quartos e coisa, e vai sobrevivendo, vivendo, e se arruma também. Em suma, ninguém precisava do sacrifício do Benjamin. Ninguém. A família toda se arrumou. Só ele que morreu. Quer dizer, ele estava querendo dizer, tá vendo? Vocês não precisam do Franz Kafka, não. Eu não preciso ir para emprego nenhum, eu não preciso ir para fábrica nenhuma, eu não preciso casar, não preciso ter filho, nada disso, eu posso ser eu, e vocês. Cada um toca a sua vida. É uma apologia do egoísmo. Tanto assim que numa carta de final de vida, que ele escreve a uma das suas amigas, entre aspas, daquelas que mais sintonizaram com ele, que era uma moça extraordinária, chamada Milena Jesenska. Milena Jesenska. Ela não era judia, era tcheca, casada com um judeu. Ela era uma jornalista. Ela foi fazer uma entrevista com o Kafka e tal, os dois começaram a conversar, depois se encontraram de novo, e acabaram firmando uma bela relação. A Milena era uma das poucas pessoas que Kafka teve na vida que mantinha com ele um nível de diálogo altíssimo, refinamento espiritual da mais alta qualidade e com quem ele se dava bem. Ele se sentia bem com ela, mas ela era casada. Então não tinha muito escapatória daquilo. E mantiveram uma correspondência grande, os dois, ele e ela. E numa das cartas, ele faz menção à Metamorfose. E diz, esta é uma novela má. Má. Não é má de estilo literário, má de mensagem. A mensagem do egoísmo não era uma mensagem que Kafka admirasse.
Né? E a novela é uma novela do egoísmo. Pouca gente vê isso. Então eu mostro no meu texto as partes essenciais da novela em que esse ponto é um ponto destacado, um ponto que devia ser percebido pelos críticos e não foi. Né? A novela do egoísmo. É uma justificativa do egoísmo. E a sentença é o inverso, o veredicto. Aquele que o pai fantasmagórico o condena à morte. Por quê? Ele estava, como é comum em Kafka, a simbologia kafkiana é conhecida, tem vários trabalhos sobre isso. Ele abre o conto na janela, olhando a paisagem. Isso significa devaneio. Ele estava devaneando. Devaneando sobre o quê? Sobre a vida dele. Sobre seguir ou não seguir a carreira de escritor. Então, ele se refere a um amigo na Rússia. A Rússia, se é um negócio meio misterioso hoje, era muito mais misterioso naquela época. Então, uma coisa muito distante, era Sibéria, era gelo, era aquelas confusões de Petrogrado, etc. E o amigo dele tinha emigrado para a Rússia, isto é, o amigo dele tinha se dedicado à literatura. O amigo tinha se dedicado à literatura. Migrou, saiu, foi embora para a Rússia. E ele estava naquele negócio de corresponder com um amigo na Rússia. Então, daí vem o diálogo com o pai. O pai é evidentemente um alter ego de Kafka. Né? Nenhum pai tem aquelas configurações de fantasmagórica, que parece um fantasma flutuando com as vestes não pelo ar. Então, tudo aquilo são os exageros simbólicos de Kafka. Né? E tem um diálogo com o pai. E o pai, então, tem uma hora que o pai disse: você tanto fala nesse amigo na Rússia. Você tem mesmo esse amigo na Rússia? Como quem diz, você tem mesmo vocação de escritor? Para você largar tudo por causa disso? Você não tem, não. E aí vem a condenação. Você não tem, não. Você está fingindo, se enganando a si mesmo. Então, se você não se dedicar, e você não está se dedicando, está agora, e ele usa uma expressão, seduzido pelo balançar de saias, quer dizer, pela Felice Bauer, pela mulher noiva que ele queria casar, está seguindo essa linha e está abandonando uma vocação que, no fundo, você não tem, porque senão não abandonaria, e por isso eu te condeno à morte. Aí vem o veredicto. Ele vai e se atira da ponte no final. Né? Tanto assim que a palavra em alemão, eu não sei alemão, então tenho grande dificuldade, mas eu tenho intuições. Então eu suspeitei de que havia alguma coisa errada com a frase final, porque Kafka destacou muito a frase final. E ele usa uma palavra que ficou na minha cabeça, Verkehr, que era Verkehr, que eu fui ao dicionário e vi que Verkehr em alemão tem dois significados. Tem, primeiro, trânsito, quer dizer, na ponte corria o Verkehr, o trânsito da cidade para baixo e para cima na hora do rush. Era o Verkehr. Mas tinha também orgasmo sexual. Era o duplo sentido. O Verkehr tem o duplo sentido. E Kafka, quando o personagem dele, quando vai morrendo, olha para a ponte e vê a Verkehr. É o duplo sentido. Então, Kafka é um autor maravilhoso, espetacular, mas é preciso ser lido como ele gostaria que fosse, e não como as pessoas gostam de lê-lo. Né?